Salve galera! Eu sou o Neve, apenas mais um bardo, e sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo tutorial de como iniciar a sua carreira como músico independente. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse vídeo só foi possível através da Prefeitura Municipal de Formiga, pelos recursos alocados pela Lei Aldir Blanc, beleza? Que tá trazendo esse conteúdo bacana aqui pra gente. E vamos lá, vamos começar pensando. O que é um músico independente? Bom, tem várias formas de a gente responder isso, mas eu acho que a principal seria justamente você destacar que o músico não tem um contrato específico com nenhuma distribuidora, gravadora ou produtora de música, certo? Então, essas funções acabam sendo delegadas ao próprio musicista. Ele mesmo que vai produzir, que vai compor, que vai harmonizar e vai distribuir as suas próprias músicas, entende? Tendo isso em mente, a gente precisa começar a pensar em distribuição e produção de música. Um músico, atualmente, ele não é só um cara que faz música. Ele é um cara que gera conteúdo, é um cara que tá nas redes sociais, é um cara que interage, que gera engajamento. É só você pensar no seu músico preferido, sei lá, Anitta, Lagoon, Ana Gabriela. Você pode pensar em qualquer um deles, todos eles estão em redes sociais, todos eles produzem conteúdo e todos eles estão lá pro público deles. E no final das contas, você como músico independente também tem que fazer a mesma coisa. Mas o que significa gerar conteúdo, Neve? Como é assim que a gente vai gerar conteúdo? Bom, é aí que entra, de certa forma, a sua arte. Você vai pensar em formas como você consegue conectar com o seu público. Mas existem algumas coisas muito específicas que eu acho interessante a gente comentar aqui agora. Antes de mais nada, um músico deve ter sempre uma mensagem. O que é uma mensagem? Mensagem, justamente, é o sentimento que você está tentando passar para aquelas pessoas que estão ouvindo, certo? Por exemplo, Lagoon passa uma mensagem de liberdade, Ana Gabriela passa uma mensagem de tranquilidade. Você vê que, mesmo que esses artistas não falem especificamente dessas coisas das músicas, todas as músicas do Lagoon, por exemplo, vão te dar uma sensação de liberdade, entende? Então é super importante que você defina qual é a sua mensagem e comece a passar isso nos seus posts, nos seus vídeos, em tudo que você gere de conteúdo para o seu público. Então, já que estamos falando de criar conteúdo, a gente precisa entrar em outro ponto: qualidade de conteúdo. Em bem verdade, eu já vi que muita gente começa a produzir vídeo pro YouTube, pro Facebook, pro Instagram, com o próprio celular de casa. Não é uma má ideia, só que você tem que pensar que se você é musicista, você tá trabalhando com áudio. Se você tá trabalhando com áudio, é de extrema importância que seu áudio seja de boa qualidade, que tenha uma boa qualidade, pro seu público conseguir entender com clareza a mensagem que você tá querendo passar. Então eu separei aqui 3 formas da gente poder gravar os nossos vídeos, da mais simples pra um pouco mais avançada, pra gente poder ter uma noção de como que a gente pode melhorar essa qualidade. Vamos lá, a primeira forma seria justamente você gravar com o celular da sua casa. Você coloca num apoio fixo o seu celular, grava com a câmera traseira e o áudio também é gravado pelo celular, né? Se você for fazer isso, é a maneira mais fácil, mais simples e menos interessante de você fazer, mas se você for fazer, é interessante que você faça num quarto fechado, de preferência pequeno e com bastantes móveis, porque se você gravar em um lugar muito amplo, que dá aquele eco, né, o reverb, ele entra de uma forma muito estranha no celular e o áudio não fica interessante. Eu já vi muito músico iniciante que faz isso, que vai gravar um vídeo e acaba por gravar em locais que não favorecem o som, entende? Então é interessante, se você for gravar dessa forma, grava sempre num ambiente fechado, pequeno e com bastantes móveis, camas, almofadas, travesseiros, enfim. O segundo método é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. Seria justamente você utilizar 2 celulares. Você utiliza um para poder gravar a sua imagem, certo? Você coloca num pedestal, num ambiente fixo. E o outro você coloca justamente para poder gravar o seu áudio. Você pega aqueles gravadores de áudio e coloca, sei lá, perto do seu instrumento, de forma que capte também a sua voz, caso você cante. Então acho de extrema importância você também pensar e testar formas diferentes de você fazer isso acontecer e achar a melhor forma que funciona para o seu caso, para sua voz, para o seu ambiente, e assim você consegue uma boa qualidade de áudio. E a terceira forma, que é o que exige um pouquinho mais de investimento, é justamente você adquirir uma interface de áudio. Não sei se vocês vão estar vendo aqui, isso aqui é uma interface de áudio, é o que eu estou usando para poder captar o áudio desse microfone. Aí a interface vai conseguir fazer esse meio entre o seu instrumento e o seu computador, né? E no computador você consegue captar isso através de uma DAW, que seria uma Digital Audio Workstation, uma mesa de trabalho de áudio digital, algo assim, em tradução livre. Beleza, mas onde que você vai postar esses vídeos, né? Já que a gente está falando de criar conteúdo, onde é que a gente vai postar essas coisas? Eu vou sugerir aqui para vocês 3 redes sociais que eu acho de extrema importância para qualquer músico que tá começando e também pra galera que tá mais avançada, que é justamente o Facebook, o Instagram e o YouTube.
Por quê? De primeiro, facilita muito pra gente, porque o mesmo tipo de vídeo que a gente posta em um, a gente pode postar nos outros, o que é diferente, por exemplo, de outras plataformas, tipo TikTok, que a gente deveria produzir um tipo de conteúdo específico pro TikTok. No caso do Facebook, do Instagram e do YouTube, a gente pode produzir o mesmo conteúdo e postar nos três, então tem essa vantagem que a gente não precisa duplicar o nosso trabalho. A segunda grande vantagem é que todo mundo tá no Facebook, Instagram e YouTube. É muito difícil você ver uma pessoa que tem acesso à internet que não tá nessas redes. Então, dessa forma, você consegue otimizar e conseguir alcançar mais gente com a sua música e com a sua mensagem. E eu digo pra vocês, é de extrema importância que você tente publicar esses vídeos, esse seu conteúdo com uma certa regularidade. Eu sei que às vezes é difícil, eu mesmo não consigo postar com uma regularidade tão específica, mas seria interessante, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você tá sempre postando um vídeo, pro seu público tá sempre se lembrando de você e vendo a sua arte, entende? E aí que entra a nossa próxima dica, que é justamente você estudar um pouco mais sobre marketing digital. Não sei se você já ouviu, mas é sobre você patrocinar os seus vídeos de forma que ele atinjam pessoas que estão fora da sua bolha social, digital, entende? Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, pagar 10, 15 reais pro Facebook e ele consegue distribuir o seu vídeo, que a essa altura do campeonato eu imagino que tá com uma boa qualidade, que as pessoas vão se interessar, e esse vídeo vai ser distribuído para pessoas que estão em outras cidades e quem sabe até outros países. Não tem como eu falar especificamente de marketing digital nesse vídeo, porque isso daria uma série de vídeos inteira, mas é de extrema importância também, talvez algum dia eu faça alguns outros vídeos a respeito disso, mas estude isso, é muito importante para um músico independente, principalmente para você poder crescer o seu público, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que o nosso público não tá crescendo, sabe? Porque é muito difícil você expandir para novas pessoas quando se é muito orgânico, né? Você posta sempre pros seus amigos que veem, seus amigos que se engajam, só que isso não atinge outras pessoas de fora da sua cidade, da sua região, enfim. Bom, vamos passar um pouquinho pro mundo real, então, que eu acho que já chega de falar de internet, né? Antes de tudo, até de você criar a sua rede social lá favorita e começar a postar os seus vídeos, aprimore as suas habilidades. Bom, você deve pensar, não, às vezes eu já toco bem o suficiente, já tô cantando bem o suficiente, mas é sempre interessante você revisitar esses pontos, porque se você for tocar num show ao vivo e fazer as coisas ao vivo é bem mais difícil, você não tocar dentro da harmonia da música, perder o ritmo, ou então sair fora do tom, é um pouco complicado, porque talvez aquela pessoa que é um pouco leiga na música não vai perceber, mas se tiver alguma pessoa que é mais engajada, que vai ser justamente aquela pessoa que vai se engajar mais com o seu conteúdo, ela vai perceber e não vai ser interessante, entende? Então, é de suma importância que você consiga melhorar suas técnicas, seja ela de instrumento, seja ela vocal, ou enfim, se você for um DJ, seja ela dos seus remixes, enfim. Você tem que melhorar suas técnicas, porque assim, quando você for fazer um show, for vender o seu show, vender o seu produto, que é o seu show, você vai estar mais apto a fazer uma apresentação de qualidade e, consequentemente, conseguir um retorno maior por isso. E aí que entra a parte 2 do mundo real. O que é de extrema importância e digo mais, isso aí não é nem só na música. Para todos os ambientes, seja ele empresarial, seja ele de desenvolvimento, é sempre interessante você estabelecer uma conexão com as outras pessoas. Tem gente que chama isso de networking. E por que isso é importante? Porque, bom, vamos supor que você quer começar a tocar numa casa de show ou num ambiente que você ainda não conhece. É muito mais fácil de você conseguir chegar lá e vender o seu show se você tiver um conhecido que trabalha lá, se você conhecer o dono do restaurante, da casa de show, se você já tiver um contato, entende? Então é por isso que é super importante você distribuir esse seu contato e conseguir fazer várias conexões com várias pessoas diferentes. E seja ela com produtores musicais, com donos de restaurante, de boteco, de casa de show, com outros musicistas, enfim, de extrema importância que você faça isso também, pra você poder criar um pouco da sua rede. E no final das contas, as pessoas que mais vão interagir são aquelas pessoas que trabalham no mesmo ramo que você, que é justamente a música. Mas beleza, vamos supor que você já criou o seu conteúdo, sua página no Instagram já tá bonitinha, você já tá com o seu Facebook certinho, rodando liso, e você quer chegar e tocar em determinada casa de show e o cara simplesmente não te aceita. Ele não te deu nem a oportunidade de você se apresentar a primeira vez. Isso acontece muitas vezes. Quando eu era mais novo, eu comecei a tocar com 14 anos em barzinhos. Chegava uma criança lá com violão e falava, moço, deixa eu tocar. E, bom, eu até entendo, é complicado, mas pode acontecer isso com você também. E é por isso que eu tenho uma dica, que é algo que eu já fiz durante muito tempo e ainda faço quando vou tocar num lugar completamente novo, que é justamente oferecer uma amostra do seu serviço. Vamos supor que em determinado restaurante tem shows na sexta e no sábado. Você poderia pedir pro dono deixar você se apresentar na quinta, sabe? De graça mesmo, só pra ele observar.
E se você tiver treinado, como a gente comentou antes, se você tiver também bem articulado, se você for carismático, com certeza as pessoas que estão lá vão perceber, vão falar com o dono do bar, e ele vai te chamar para poder tocar lá novamente em outras ocasiões, aí logicamente remunerado, e você consegue começar a capitalizar em cima da sua música. Mas beleza, vamos supor lá então que você conseguiu um showzinho da quinta-feira, você tá todo animado e você vai se apresentar. Você já tá com a técnica fina, você imagina que vai dar tudo certo, e o que a mais você tem que fazer para você ter certeza que aquele cara vai te chamar para tocar no seu ambiente de novo? Você tem que se diferenciar, você tem que dar um jeito de se diferenciar. Você tem que pensar em uma forma, por exemplo, se um cara foi no seu show na quinta-feira e depois foi no show da sexta-feira, do cara que tá sendo pago pra isso, o que vai fazer ele na segunda falar, putz, fui no show de um cara na quinta-feira que tava muito bom. Você tem que diferenciar, você tem que ter diferencial. Seja esse diferencial sua comunicação com o pessoal no palco, o que é de extrema importância para todo mundo, mas é um diferencial em algumas pessoas. Seja o seu estilo de música, seja os instrumentos que você toca, que são diferentes, as harmonias diferentes que você faz. Enfim, pensa de uma forma que você consiga se diferenciar dos outros musicistas. Assim você consegue ganhar um pouco mais da sua marca, um pouco mais do seu público, você consegue definir melhor aquela mensagem que a gente tinha falado lá no começo, que é justamente aquilo que vai te definir como músico, sabe? Quando você pensa em você como músico, o que te difere dos outros músicos? Isso é de extrema importância, porque isso vai ser o que vai fidelizar o seu público a você, é o que vai fazer o seu público seguir as suas músicas e tá sempre na expectativa de tudo que você estiver lançando, entende? Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Vamos concluir aqui então. Tem algo importante que eu acho que a gente tem que falar. Muitas dessas dicas que eu passei aqui pra vocês hoje é algo que eu já bati muita cabeça e já fiz muito errado antes de começar a fazer certo. Tem muitas coisas que eu sei que eu tenho que fazer hoje, por exemplo, marketing digital, que é uma área que eu tô estudando agora e que é muito importante e que eu ainda não aplico completamente na minha arte, mas eu pretendo. Então, assim, tem muita coisa que eu tô aprendendo junto com vocês, entende? Então, eu acho interessante a gente ter essa troca e ter essas oportunidades de estar falando isso que eu tô falando aqui pra vocês, justamente pra gente dividir experiências e assim crescer a comunidade musical, a comunidade artística de forma mais saudável e mais produtiva. E em relação à música, no final das contas, a última dica, a ultimate que eu deveria dar, que eu acho que é importante pra todo mundo que almeja alcançar voos mais altos, né? Que é justamente você pensar que, bom, por mais que seja interessante você ter um ídolo, você ter uma figura que você queira estar no mesmo nível que essa pessoa, às vezes não é tão interessante você glamorizar tanto a música dessa forma. Porque eu já vi muita gente que pensa que tá fazendo todo um trabalho árduo de pagando aula de música, de fazendo show em lugar que não quer, tocando música que não gosta, unicamente pra ter a possibilidade de um dia chegar num ponto do Michael Jackson, do Freddie Mercury, entende? E por mais que seja interessante você ter essas figuras, sim, pra você nortear o seu sonho, é interessante que você pense na música como algo mais simples e comece a apreciar os pequenos passos dentro da música. Como, por exemplo, você compor uma música é super interessante. Você começar a produzir a sua própria música através, por exemplo, da interface é super interessante. E é algo que eu aprendi a gostar demais, sabe? Então, eu acho que isso te ajuda, te incentiva a continuar trabalhando por, quem sabe, um dia chegar no nível que você pretende, entende? Mas é interessante você pensar que viver de música não é necessariamente você estourar como um artista ultra ouvido no Brasil, entende? Você pode ser um musicista bom que consegue atingir o seu público com as suas mensagens e que tem um retorno financeiro bacana com isso, sabe? Então, pensa nisso, que tipo... É interessante você ter uma imagem a ser seguida, mas a música é bem mais do que isso e você tem que aprender a aproveitar várias partes do seu processo criativo, entende? Bom, galera, eu acho que é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, pretendo fazer mais alguns outros, eventualmente. E espero que vocês tenham gostado também. Me segue lá nas redes sociais, Neve Obardo, vai estar aparecendo aqui. E, bom, se tiver alguma pergunta, algo que eu possa ajudar, por favor, manda mensagem lá, que eu tô sempre disponível. E dá uma olhada nas minhas artes também, beleza? Vou deixar aqui com vocês com um vídeo que eu fiz com a minha interface recentemente. Espero que vocês gostem. Você consegue pensar mais ou menos como que eu tô conseguindo desenvolver sozinho esses instrumentais e todas essas coisas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Bom dia, meu bem, como é que você tá? Você dormiu bem? Eu tenho que levantar.
O mundo me espera lá fora, infelizmente eu não posso ficar. Perdi o ônibus lotado das 6 da manhã e não sei se vou conseguir chegar a tempo da aula de cálculo. No limite das minhas faltas tá pra estourar. Na pausa do café fiquei pensando em você e perdi minha carteira em algum lugar. Um cachorro mordeu meu pé e fiquei sem bateria no meu celular. Mas tá tudo bem, só de pensar em nós dois juntos eu fico zen. E vou mais além, tô 110 numa escala de 0 a 100.